estar sozinho para você é uma coisa prazerosa ou é angustiante? A cultura desse mundo hoje leva a gente a pensar que ficar sozinho é uma coisa horrível, não é? Mas você sabia que passar um tempo na sua própria companhia pode ser bem positivo? Você quer saber como é que isso é possível? Então, não saia daí, porque eu sou a Fana Lopes e eu vou te mostrar que você pode sair do lugar sombrio da solidão para entrar num novo lugar. Você quer saber como? Então vem comigo! O ser humano é um ser social e é por isso que a gente, pelo menos a maioria de nós, quer estar rodeado de pessoas o tempo todo, não é? Eu não sei se você já observou, mas na nossa cultura ocidental, uma pessoa que prefere estar sozinha, ela pode ser vista como estranha, esquisita, porque na nossa cabeça, para ser feliz e realizado, a gente precisa da companhia de alguém, sempre. Seja do marido, de um namorado, de muitos amigos. Mas o fato é que nem sempre é assim, porque as pessoas são diferentes. Algumas pessoas só se sentem bem quando estão com a casa cheia de gente, já viu? Fazendo bastante barulho. E outras são mais introspectivas e não querem que ninguém invada o espaço delas. Na verdade, elas não ficam à vontade com muita gente por perto. Então, nem sempre a pessoa que está sozinha, ela está infeliz. Na verdade, o problema não está no fato de eu estar sozinha. O problema está em como eu me sinto quando eu estou sozinha. Tem muita gente que termina um relacionamento, por exemplo, e fica um bom tempo sozinha, porque escolheu isso e está bem, está feliz assim. Mas tem muita gente que não consegue ficar só nem por um minuto, porque isso incomoda e traz muita tristeza para ela. E essa tristeza tem a ver com solidão, porque a solidão é um estado de vazio interior que traz insatisfação, sentimento de abandono, amargura, tristeza, e nem sempre a presença de pessoas é capaz de resolver esse problema, porque a solidão ela não está ligada necessariamente à falta de companhia. Prova disso é que existe muita solidão, por exemplo, nos orfanatos, nos asilos, nos hospitais, nas penitenciárias. Na verdade, para me sentir só, eu não preciso necessariamente estar sozinha. Eu posso estar rodeada de pessoas, amigo, marido, namorado, pais, filhos. Eu posso estar numa festa cheia de gente e ainda assim me sentir só. Mas olha que interessante. Se a nossa felicidade ela não está atrelada à presença de pessoas, por que a gente então abomina a ideia de ficar sozinho? Por que a ideia de ficar sozinha é tão assustadora para a gente? Talvez porque a gente não saiba lidar com a ideia de ficar a sós com a gente mesmo. Talvez porque a gente tenha medo de olhar lá para dentro de nós e descobrir que está tudo uma bagunça, que a bagunça está grande e que a gente está precisando de uma boa reforma. Mas como a gente não está disposta a encarar essa reforma, como a gente não está disposta a encarar de frente os nossos problemas, os nossos dilemas, as nossas carências, então o que a gente faz? A gente busca lá fora algumas distrações. Então a gente está sempre em movimento, sempre fazendo coisas, sempre rodeado de pessoas, porque isso tira o nosso foco das nossas próprias mazelas, dos nossos problemas. O fato é que ficar sozinho por algum tempo pode ser uma escolha e saber ficar sozinho é uma virtude que se chama solitude. A solitude, então, é a arte de saber estar só. A gente sabe que ficar com a família e com os amigos é tudo de bom, não é? E a gente precisa tirar proveito desses momentos tão especiais para nós. Mas é muito importante também saber tirar proveito de momentos a sós com a gente mesmo, sem ninguém por perto, sabe? Sem barulho, sem ruídos, sem nada que possa desviar a nossa atenção
do coração de Deus. Isso então é solitude. Um dos mais importantes teólogos do século XX, Paul Tillich, não sei se a pronúncia é essa mesmo, ele disse assim: a linguagem criou a palavra solidão para expressar a dor de estar sozinho. E criou a palavra solitude para expressar a glória de estar sozinho. A gente precisa entender que ele não está aqui fazendo apologia a uma vida solitária e antissocial, mas ele está dizendo que em alguns momentos da nossa vida, todos nós vamos precisar marcar esse encontro com a gente mesmo. A verdade é que a gente precisa aprender a parar um pouco, a gente precisa aprender a silenciar todo o barulho desse mundo para a gente conseguir ouvir o som do nosso coração e para que a gente possa ajustar as batidas do nosso coração ao ritmo do coração de Deus. Quando eu era criança, eu me lembro que meu pai tinha um radinho de pilha bem fofo, com um botão bem grande para a gente ficar ali girando até encontrar a sintonia da estação que a gente estava querendo ouvir. E eu me lembro que às vezes a gente passava um tempão girando o botão de um lado para o outro até encontrar a sintonia certa, até sumirem todos os ruídos, todos os chiados, para que o som ficasse então limpo e sem qualquer interferência. E é interessante que a solitude é justamente o momento em que a gente para fazer esses ajustes, para remover toda a interferência da nossa comunicação com Deus. É o momento da gente então eliminar todos os ruídos para que nada me impeça de ouvir a voz de Deus. É o momento de permitir que o Senhor então denuncie ali tudo o que precisa ser arrancado do meu coração, para que eu esteja em perfeita sintonia com a vontade dEle. Na solitude, eu e você, nós então abrimos um espaço para uma escuta íntima do nosso coração e também para ouvir o que Deus tem a nos dizer. E nesse ambiente de solitude, a nossa mente ela é renovada e os nossos pensamentos eles vão sendo ali alinhados com a vontade de Deus para nós. E Jesus ele conhecia bem todos os benefícios da solitude, porque ele sempre que podia, ele se retirava do meio das multidões ali para recarregar as suas forças. Então ele orava, ele tinha comunhão com o Pai, sem distrações, sem ruído, sem cronômetro. A vontade dele então estava sempre sintonizada, alinhada com a vontade do Pai, porque ele parava para escutar o que Deus tinha para dizer para ele. Da mesma forma, Jesus me convida e te convida hoje a então a gente sair do lugar sombrio da solidão para a gente se mover na direção da solitude. E você sabe por onde é que a gente pode começar? Pelo silêncio. A gente precisa se calar para ouvir a voz de Deus, porque sem silêncio não há solitude. Mas silêncio não é só deixar de falar, não é parar de falar. O silêncio ele envolve também o ato de ouvir e de escutar. Eu posso estar ali no meu quarto, com a porta fechada, sem nenhum barulho, sem ninguém por perto, mas o meu coração pode estar distraído, desatento. Sabe quando uma pessoa está num lugar, mas só de corpo presente? Você já ouviu essa frase? Ela está ali, mas os pensamentos dela estão bem longe dali. Então, na prática da solitude, o silêncio que importa é o silêncio que escuta, que está atento à voz de Deus. Até porque eu preciso de um coração atento para eu poder receber de Deus as instruções necessárias para cada passo que eu for dar. É ali, nesse momento de solitude, que eu abro o meu coração para aquele que tem todas as respostas que eu preciso e que eu não tenho. É ali que eu lanço sobre ele toda a minha ansiedade, confiante de que ele tem cuidado de mim. Ali, na solitude, a minha alma se aquieta e eu me concentro na voz daquele que me chama pelo nome. Ali eu me esvazio de tudo o que está em mim, para eu poder ser cheia de tudo aquilo
que está em Deus. Nesses momentos de solitude, eu abro o meu coração e eu permito que Deus me transforme. Sabe a reforma que eu falei no início? Aquela reforma que a gente às vezes está precisando? Então eu permito que Deus comece essa reforma e comece a me transformar numa pessoa melhor. Quanto mais cheia de Deus eu e você estivermos, mais dele a gente vai poder transbordar para os outros. E esse é um dos frutos da solitude, é você poder ser bênção, ser canal de bênção e não ser reservatório. A Bíblia diz que Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse texto está em 1 Pedro 2,9. Jesus então nos chamou da solidão e está nos chamando hoje da solidão para a solitude. Porque enquanto a solidão aprisiona, a solitude liberta. Enquanto a solidão gera em nós a tristeza por a gente se sentir sozinho, a solitude gera em nós a alegria de nós estarmos a sós com a gente mesmo, mas na companhia de Deus. Então, para você que está sofrendo de solidão, eu quero te encorajar e te convidar a deixar este lugar de dor, de sofrimento, para entrar num novo lugar. Num lugar de paz, de quietude, de segurança. E esse lugar é no Senhor. E eu posso acessar esse lugar com a simples prática da solitude. Então, ao invés de olhar para a sua dor, para a sua tristeza, eu te convido hoje a olhar para aquele que garantiu que estaria comigo e com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse texto está em Mateus 28:20. Amém? Se você gostou dessa mensagem, então compartilhe bastante, deixa aí para mim o seu joinha e se inscreva aqui no canal. Lembrando que você não paga nada para se inscrever, tá? Então coloque o dedinho aí na opção inscrever-se e ative o sininho na opção todas para que a gente esteja sempre juntinho aqui, vivendo a palavra de Deus. Muito obrigada pela sua companhia, um grande beijo para todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.